Então, eu quero agora fazer uma geral, agora e dar uma direção de como é que você deve implantar isso no seu ministério. Nós vamos, então, ter agora uma breve plenária de como implantar o seu ministério. Eu acho que você já tem material bastante aí, amém? Só que aí você está vendo, tá, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Tá, a gente vai dar aqui dicas rápidas de como é que você deve implantar o seu ministério. Então, para isso, você veio até aqui, você viu um monte de coisa diferente, nós vivemos celebrando a recuperação aqui 10 anos, né? Então, nós testamos, implantamos, adaptamos, e hoje nós estamos na realidade do 30 semanas escritas, como eu mesmo mencionei. Temos uma base do Celebrando a Recuperação, mas hoje o que nós vivemos como igreja, o que nós vivemos como os ministérios que faz parte da igreja, tudo isso está conectado ao 30 semanas. Nós temos um ministério dentro da nossa igreja que se chama Rede Inspire, www.redeinspire.com. Esse ministério pode ajudar você em demais ferramentas que nós temos. Se você levar só 30 semanas lá para dentro da sua igreja, vai dar certo? Vai. Talvez não dê tanto resultado quanto você viver uma igreja com propósitos. Uma igreja com propósitos, ela vai muito além do que só ser igreja. Ela, sim, ela olha para o pobre, olha para a viúva, ela olha para o doente, ela olha para o estrangeiro, ela olha para o rico, olha para o empresário, ela olha para as mulheres bem-sucedidas, ela olha para todas as esferas governamentais, ela está nos 7 montes, ela está inserida, vai a todas as tribos e nações. Aqui nós temos um ministério que se chama Contramão. Ele é um ministério muito legal, que ele é formado só por tatuado, né? Pessoa com dread. Então, mas por quê? Ele chega, ele se converte, ele é encorajado a ficar do mesmo jeitinho que ele é. Porque senão ele não entra na tribo dele. Imagina, o cara mais chegou, corta o cabelo, tal, e aí como é que ele vai entrar na tribo dele? Não dá? Nós temos um ministério que chama Belas. É um evangelismo de mulheres evangelizando prostitutas. Então nós vamos a todas as tribos e nações, de povo diferente. E esse povo diferente chega na igreja. Chega na igreja. E aí ele chega aqui, como é que você vai cuidar de um homossexual? Se você não tiver dentro da tua igreja um homossexual convertido. Como é que você vai cuidar de uma ex-prostituta se você não tiver uma prostituta convertida? E vivendo, casada, filho. E em 30 semanas ele é essa mistura, é um resultado, né, já na realeza de um passado de caverna de adulão. É um passado de caverna de adulão que agora desfruta da realeza. Amizades feitas na caverna ultrapassam o palácio. Amém? Então, não adianta você falar assim, olha, moça, eu vou implantar, gostei, negócio bacana, vou implantar na minha igreja e tal, mas a minha igreja é fechada, nós não fazemos evangelismo, nós não fazemos missões, não é só para a família. E você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque eles não vão querer falar, eles não vão querer dizer, eles não vão querer, então, é um pouco mais difícil. Depois da minha fala, vem o nosso paizão aqui falar de religiosidade. É o maior obstáculo para qualquer igreja, religiosidade. E também para a vida de cada um de nós. Então, eu quero dar, o passo a passo, mas antes disso, vou reforçar. Esses 2 versos bíblicos que eu quero ler, são versos bíblicos que fazem parte da minha vida, e eu tenho que ser lembrado desses versos bíblicos todos os dias. Moisés, é o verso bíblico mais importante da sua vida? Não, mas ele é o verso bíblico que eu tenho que me lembrar dele. Tem Romanos 12, 1 e 2. Você que está com a Bíblia aí, abra ela. Ontem a mãe ela fez uma reflexão sobre ela, esse texto bíblico. E ele diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Estudando um pouco mais profundamente, não quero aqui entrar nesse detalhe, mas estudando um pouco mais esse verso bíblico, ele é o resumo dos 11 primeiros capítulos de Romanos.
Tudo que está escrito nos 11 primeiros capítulos está aqui. Se você se oferece em sacrifício vivo a Deus, é porque você já entendeu o resto. Você depende dele, né? A dependência tua está nele. Ele é o seu Senhor, foi Ele que te criou, você estava em pecado, mas foi resgatado, e agora você é livre, você é salvo, nada te separa do amor de Deus, e você agora é uma nova criatura. Mas, aí vem o versículo 2, para reforçar o primeiro, ele diz que, não se amolde a um padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu leio esse verso aqui ao contrário. Você quer experimentar o que é boa, o que é perfeita e agradável vontade de Deus? Muda a maneira de pensar, cabeção. Não se amolda nesse mundo, não. Eu vivo isso. E o ambiente de igreja é um ambiente mais hostil que possa existir. Nossa, mas aqui é igreja. É onde o diabo ataca com mais força. E ele vai colocar aquele irmãozinho para te polir, e aí você não quer ser polido. Quanta gente eu conheço que não está mais na igreja, não está em igreja nenhuma, porque de certa forma foi confrontado, de certa forma foi lixado, e achou que aquilo não é ser vida. E aí ele continua uma lagarta. Esse verso bíblico diz respeito a mim e você, não seja mais lagarta, seja borboleta. Lagarta anda rastejando em cantos escuros, presas a uma atmosfera. Borboleta voa. É o mesmo ser transfigurado. A mesma palavra de transformar, aqui em Romanos 12, 2, ela está lá em Mateus 16, metamorfou, quando Jesus se transfigurou. É a mesma palavra. O que Deus está nos dizendo aqui é que nós precisamos botar luz na nossa mente, transfigurar a maneira de nós pensarmos. Senão, nós vamos continuar presos a este mundo. Dito tudo isso, vamos abrir então a nossa implantação. É muito rápido, gente. Não requer prática nem tão pouca habilidade. Você pode vir aqui, a gente pode dar aula de 3 anos seguidos, se você não tentar e andar. É igual bicicleta. Quem aqui anda de bicicleta? Você pode ler 200 livros de como andar de bicicleta. Se você não subir em cima dela e andar, você não vai? Você vai cair se você não exercitar. É a mesma coisa, gente. É você implantar, ter coragem. E aí vamos ver então, como implantar? Pode avançar. Seja dependente de Deus. Eu gosto muito desse verso. Eu vivi 25 anos no meio corporativo, fui diretor de banco, depois eu fui diretor executivo de uma corporação, até que Deus me chamou para cá. E eu já ministrei algumas vezes em um dos nossos ministérios que se chama Negócio Fechado, que é um ministério formado para eu alcançar os empresários. Eu não, igreja, né? Alcançar os empresários. Porque a gente entende que se eu trazer um empresário para dentro da igreja, e esse empresário, ele se converter, ele até então não orava todo dia na empresa dele, a partir de hoje ele vai orar. Então eu não pesco de vara, e eu pesco de rede. Não é um anzol, é uma rede, porque quando traz ele, traz todo o stakeholders dele. Que é diferente, ele influencia os seus fornecedores, os seus clientes. E o livro de Neemias eu já usei várias vezes, né? Ele é um grande homem de Deus, que ele deixou de ser garçom para ser alguém, um construtor de muita coragem. E ele fez isso. E eu e você, esta tarde, somos isso. O que vai fazer você implantar na sua igreja é isto. Isso foi o chamado de Neemias. Neemias se transformou de copeiro a engenheiro por este verso. Ali diz, quando ouvi essas coisas, ou seja, que coisas? As coisas que estavam acontecendo lá em Jerusalém. E o que aconteceu com a sua cidade, com a sua família, a sua vizinhança? O que acontece? E aí ele fez isso, olha, ó. Eu sentei, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Isso te capacita
Isso é o seu chamado. Isso aciona o seu chamado. Isso starta o seu chamado. Dependência de Deus. Você tem que depender dele. Você ter o descontentamento santo, de você não querer mais aquela realidade na sua redondeza. Se você não tiver o descontentamento santo, você não vai implantar. Se você não tiver dentro de você, ardendo no teu coração, que você precisa fazer diferença naquele ambiente, você não vai implantar. Eu recebi um chamado de Deus para vir para cá. Eu deixei toda a minha vida profissional lá. Antes eu ganhava dinheiro, agora eu sou próspero. É diferente, gente. É diferente. Porque a hora que eu vejo que um empresário que eu conhecia entregou a vida dele a Jesus, e a partir daquele momento, a família dele foi transformada, o jeito dele de viver foi transformado, tudo foi transformado, gente, não tem preço que pague isso. Não tem. Pode ser presidente de uma empresa, que eu conheço muitos presidentes de empresas grandes, eu trabalhei em grandes bancos do Brasil, e eu conheci muitos empresários de sucesso. Só na área empresarial. Família arrebentada. Camarada tem muito dinheiro, ao ponto dele falar assim, olha, hoje eu desejo, eu acho que eu vou hoje almoçar no Rio de Janeiro. Ele pega o jatinho, almoça no Rio e volta para cá. Vou passar esse final de semana na Disney. Ele tem casa dentro do condomínio da Disney. Ele vai. Mas você olha para a estrutura, não só deles, assim, diversos níveis. Estrutura acabada, não tem família, não tem saúde, não tem amigos. Prosperidade não é isso. Então, isso te capacita. Pode avançar. Então, o segundo ponto, então o primeiro ponto é assim, você depende de Deus. Segundo, não dê rótulos ao ministério, em nome de Jesus. O que quer dizer isso, Moacir? Sabe o que é, Moacir? Lá na minha comunidade, o problema de dependência química é muito grande. Então, eu vou montar um ministério lá e vou trabalhar com dependente químico. Vai se chamar 30 semanas dependente químico. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. As pessoas vão se curar, elas vão ser transformadas, vai ser uma bênção. Mas sabe o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos? Você vai querer trabalhar outras áreas. Aí você vai querer trabalhar aquele empresário que está lá largado. Você vai querer trabalhar aquele órfão, você vai querer trabalhar outras áreas, outras pessoas. E aí vai chegar um dado momento que vai entrar um camarada novo, que é recém-convertido. Rapaz, eu fiquei sabendo que aqui tem 30 semanas, negócio maluco, negócio bom. Falaram que negócio é bom. Aí o crentão antigo, que já viu esse negócio, ele falou assim, isso aí é só para os pingaiados. Vai lá não. Anda comigo, vai na minha célula, que está tudo de bom. A gente vive até hoje isso no 30 semanas. E olha que o Celebrando a Recuperação, ele foi implantado para a comunidade de maneira geral. Então, não rotule, não dê rótulos a ele. Não vá falar assim, eu vou trabalhar, eu coloquei aqui, a mulheres, abandonadas, dependente químico, desempregado. Não categorize, não dê rótulos. Ele é para todos, de todas as faixas etárias. Você pode ver aí, nós temos aqui a partir de 4 anos de idade. Nós estamos desenvolvendo material para ser aplicado em presídios. Vai se chamar o quê? Qualquer coisa, menos 30 semanas. Ele é um programa para presídios. Nós temos materiais que vamos implantar em mundo corporativo. Ele vai se chamar 30 semanas? Não, ele vai se chamar alguma outra coisa. Porque 30 semanas são 30 semanas. Como é que eu vou trabalhar um adolescente recluso numa fundação casa aqui em São Paulo, por exemplo, se ele fica, em média, lá 8 semanas? Não dá para trabalhar 30, ele fica em média 8. Eu tenho que contextualizar isso para aplicação. Dá para aplicar em escola? Dá. Temos muitos convites para aplicar em escolas. Muitos convites. Mas nós precisamos terminar de consolidar o 30 semanas como um ministério para todas as faixas etárias. Acabamos de escrever para todas as faixas etárias. Está tudo escrito, nós vamos publicar. O de adulto já está pronto, agora estamos fazendo os últimos ajustes. Estamos disponibilizando material que nós testamos 10 anos andando e agora contextualizamos e vimos que nós estamos no caminho certo. Nós tivemos uma queda de número de pessoas participantes no início do ciclo do ano passado para cá. O ano passado começaram na primeira semana, 1.380 pessoas no primeiro dia.
Lotou. Que bênção. Estamos no caminho certo. E aí andamos, só que vai caindo, vai caindo. Se formou quanto? 685 pessoas. Terminou o ciclo. Esse ano, lançamos. Quantas pessoas começaram? 680. Mudou nome, mudou um bocado de coisa. Quantas pessoas vão se formar? Perto de 450, 500. O nível de aproveitamento é maior, o nível de entrega, de transformação ele é maior, é mais profundo. Para nós não interessa a quantidade, interessa a qualidade. Então, se eu tiver que formar menos pessoas do ano passado, mas essas pessoas, elas entenderam que elas não são lagartas, elas são borboletas, aleluia. Amém? Vamos lá. Então, vamos lá. Você depende de Deus, você vai orar, vai procurar o que é, como que você vai fazer. Você não vai rotular, não vai criar na sua cabeça rótulos disso. Eu vou trabalhar nessa linha. Não, você vai trabalhar a comunidade. E aí a primeira coisa que você deve fazer, procure a sua liderança. Fale com a sua liderança. Aqui neste lugar tem muitas pessoas que já são os líderes da igreja, mas muitos foram enviados pelos líderes e estão aqui para pegar materiais. Então, este cara, você que está aqui, você tem que buscar a sua liderança e falar com ela. É só o pastor sênior? Não, você vai falar com mais gente também. Você vai chegar animado lá, ou você não está animado. Você tem que chegar animado, falar assim, olha, eu vi um negócio lá que eu acho que vai fazer diferença na nossa igreja. Eu tenho certeza que esse negócio vai fazer diferença na nossa igreja. E fala com um, fala com outro, fala com um. Tem que chegar animado, você tem que contagiar. Se você não for um agente contagiante, sinto muito. Eu não vou conseguir ser, porque eu nem conheço direito a sua comunidade, nem sei onde fica, talvez. Alguns aqui eu até conheço, mas nem todos. Então eu não vou conseguir contagiar, você que é o agente contagiante. Amém? Ah, e outra coisa. Se comprometa com a sua liderança para fazer o que for necessário. Aqui, o nosso paizão, ele tem uma máxima. Ele diz assim, olha, você não precisa trazer ideias para mim, não. Ideia eu tenho bastante. Agora, se você quiser trazer uma ideia, seja bem-vindo. Traga a ideia, a mão de obra e os recursos. E aí você implanta. Eu te abençoo, você começa um ministério novo. Porque senão fica difícil. Você levar uma boa ideia para o seu pastor, maravilha. Quem vai fazer? Quem está aqui? Você. Você é um candidato a pertencer à equipe. Você que vai ser o líder deste ministério? Talvez não, talvez seu pastor fale assim, não, eu vou pegar esse cara aqui, que ele já teve 2 semanas lá no COT, ele já teve com não sei quem e tal. Então, ele pode, a decisão é dele, Deus vai colocar no coração dele a decisão que ele vai tomar. Mas você tem instrumentação necessária para fazer este ministério rodar. Amém? Próximo. Você vai ter, então, que depois que você falar com o seu pastor, você ser alguém que levou isso muito a sério, você gostou do que viu aqui, você entende que aquilo é necessário, lembra que você vai chegar lá contagiando pessoas? Você vai formar um time. Você vai convidar pessoas para formar esse time. Quantas pessoas, Moacir? Olha, umas 10. A sua equipe tem que ser umas 10. Mas se eu tenho 20, glória a Deus. Mas se eu tenho 10 mulheres, são só nós, danos, começou errado. Tem que ter homem e mulher. Já vou adiantando, não entre em crise, sempre vai ter mais mulher que homem. Sempre vai ter mais mulher que homem. No nosso ministério nós temos em torno de uns 62, 65% de mulheres, e a diferença é homem. Por uma simples razão, o homem não gosta muito de ser confrontado. O homem não gosta, ele não gosta, desde Adão, ele não curtiu, ele não falou assim, Deus, eu escondi, porque estava nu, sendo dentro atrás da bananeira. Então, o homem tem essa característica, e a mulher já se entrega mais, ela já fala mais, já chora mais. Então, você precisa ter uma equipe. Talvez até você já tenha algumas pessoas já pré-selecionadas, quando você for falar com a sua liderança, você fala assim, eu já tenho inclusive um time aí. Se eu só me põe a mão na minha cabeça, me abençoe e eu vou embora. E aí esse negócio entra. Ok? Próximo. Estude o material. Você vai receber, e aí eu quero abrir um parêntese. Você vai receber por e-mail, se você que está aqui, fez a inscrição,
eu vou enviar o e-mail que você informou no seu formulário de inscrição. Eu vou mandar um e-mail para lá, e você que já fez a inscrição, crie um e-mail do Google, porque eu vou compartilhar uma pasta do Google para você. Tem muito material pesado, não dá para jogar por e-mail. Oi? Vai ficar no Google Drive. Eu vou compartilhar uma pasta do Google Drive. Então, eu vou enviar um e-mail. Tem inscrições que foram feitas por uma pessoa, representando uma igreja inteira. Então, tem lá 15 pessoas, mas um e-mail só. Eu vou enviar o e-mail para essa pessoa, mas você já sabe que você vai ter que depois, através dessa pessoa, mandar um e-mail para mim, para dizer quais são os e-mails, e eu vou compartilhar essa pasta do Google Drive. Nessa pasta terá, inclusive, sabe esse material que você queria, apostila e tal, que a gente não tem para todo mundo? Eu vou disponibilizar as 2 apostilas lá, vai ficar lá em PDF as 2 apostilas. Está lá disponível. O que eu oriento você a fazer? Estude essa apostila. Leia essa apostila toda. Mas se tem algumas coisas que eu não concordo que estão escritas nessa apostila. Ok, mas entendeu a essência da apostila? Ela tem uma essência, preciso que você entenda a essência. Você precisa estudar aquela lá. Você participou de workshop aqui e viu como funciona um grupo de apoio, como funciona, né, a logística, como é que nós tratamos dependentes químicos. Dependentes químicos, se você for tratar dependente químico só dentro do 30 semanas, você já começa perdendo. Você precisa ter uma divisão à parte para reforço. O dependente químico, ele precisa de mais atenção. Sozinho, só no 30 semanas, ele não vai conseguir romper. E quem participou aqui das plenárias do dependente químico? Quem participou? Então, vocês viram que a internação não é a solução. Internar o dependente químico não é solução. Não é. Nós não usamos internação como solução. Nós usamos o cuidado, a administração, o andar do lado, puxar a orelha quando necessário. Tem instrumentação para isso. Mas, Ciro, eu quero fazer diferente. Amém. Deus abençoe a tua vida. Aqui nós já fizemos, testamos e está dando certo. Aqui está dando certo. Amém? Então, vamos lá. Treine a equipe. Olha, 4 desses 8 seminários, eles foram gravados, o áudio dele. Em nome de Jesus, eu espero que não aconteça nada de errado, mas foram gravados os áudios dele. Estes áudios, eles não são curtos, gente, são 3 horas de áudio. Cada uma destes workshops. 3 horas de áudio. Então, você vai ter que fazer um esforço a mais. Se você, de repente, fala assim, mas eu preciso ouvir. Não, se você trouxe representatividade da tua igreja e cada um ouviu o necessário e todo mundo sabe tudo. Então, não tem problema. Mas se você veio sozinho, você vai ter que ouvir. Aí eu participei do grupo de apoio, eu participei do logística. Faltou o dependente químico e faltou não sei o quê, faltou não sei o que lá. Você vai ter que ouvir, para você entender o contexto todo. Por isso que nós recomendamos, venha. Algumas pessoas me ligaram, né? Não sei como é que eu vou fazer, eu estou querendo levar mais um. Falei, vem no mínimo em 4, porque em 4 pessoas, 2 workshops cada um, 6, 4, varre todos os 8 workshops. Então, um ano que vem a gente já vai mudar alguma coisa, por exemplo, dentro do workshop, a gente vai inserir, vai separar, a gente colocou memórias e retiros dentro de um workshop. No ano que vem nós vamos separar, produção de memórias e confidente vai ser um workshop e retiro o outro workshop. É muito material. Todos os assuntos tratados são muito materiais. Beleza? No primeiro ciclo, eu vou chegar lá e eu vou implantar, o ano que vem nós vamos arrebentar, nós vamos ter 200 pessoas participando. Ih, parou, baixa um pouquinho a bola. Encontrei com algumas pessoas, né, ansiedade, já quase mandei para o grupo de ansiedade. Falei, olha, não, eu quero que implantar, porque não sei o que, eu tenho que implantar o ano que vem, eu vou treinar todo mundo em 2 meses, e o ano que vem está todo mundo, a igreja está rodando. Eu falei, não, filho, peraí. Eu acho que eu falei com o menino de Salvador. Eu falei, você veio da onde? Eu sou de Salvador. Quanto tempo Salvador viveu 130 semanas? Mais 1 ano, fica na paz, vai dar certo. Amém? Então, o primeiro ano é ciclo fechado. Você vai fazer um ciclo completo com algumas pessoas escolhidas e convidadas. Eu não estou falando só daquele grupo que você fechou, não. De repente, você pode falar com o seu pastor, falar assim, pastor, nós estamos formando, e a gente queria ir uns
uns bem esquisitinhos. Aqueles que tá muito trabalho de gabinete. Desses aí que é bom. Porque onde abundou o pecado, então, de repente aquele esquisitinho que ninguém dá valor vai ser um tremendo líder para esse ministério. E esse camarada, ele é inserido. David Gibbons fala isso. Ele fala fala muito daquela questão do mutante, né? O mutante é aquele excluído, está lá, largado de lado, mas ele é um mutante. Ele, quando transforma, ele muda a realidade de onde ele vive. A força dele faz um negócio, faz um estrago, porque ele tem dentro dele uma força que vem de Deus. Ele tem experiência que você não tem. Como é que você vai falar de dependência química se você nunca cheirou uma carreira de farinha? Né, cara? Fumou uma pedra? Não dá. Deu um tapa no baseado? Não dá. É difícil. Como é que você vai falar de um cara com um problema na área da sexualidade, se ele nunca foi abusado sexualmente, se ele nunca foi viciado em pornografia, se ele nunca foi viciado em masturbação, se ele nunca teve sérios problemas na área da sexualidade? Difícil. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Essa é a verdade que a gente vive aqui. Essa é a verdade que a gente vive aqui. Então, essas pessoas escolhidas, você vai formar um grupo, este vai ser o grupo. E o primeiro ano o grupo é fechado. Vai entrar, olha, Moacir, entrou 30 pessoas. Entrou, trancou, lacrou, não entra mais ninguém até o final do ciclo. Ninguém mais. Moacir, mas ele não começou na primeira semana, ele quer começar na segunda, porque ele estava lá nos Estados Unidos. Cada um tem uma prioridade. Entrou, terminou. Mas você tem que ser tão engessado assim? Você é quem sabe. Se você começar o seu ministério direitinho, ele vai terminar direitinho. Se você começar ele mais ou menos, ele vai terminar mais ou menos. Primeiro ano fechado. Camarada desistiu, saiu, dá para colocar outro? Não. Gente, põe na cabeça. Vai começar 20, termina 10. Tá? Eu não estou aqui dando decretos para você, não. Mas são 8 meses, gente. Não é decreto, eu não estou aqui. Nossa, o Marcinho está com uma palavra pesada, já está aí profetizando que não vai para frente. Não é isso. Gente, nós somos seres humanos e brasileiros ainda. Né? Todo mundo dá jeitinho. Camarada, já na terceira engasopada, ele já fala, esse negócio não é para mim, não. Então, fique em paz. Por isso que você precisa orar, depender de Deus. Esse é o ponto. Amém? Segundo ciclo, semi-aberto. Então você já tem a galera fechada, vai chegando, depois que produz, né, depois que a pessoa já escreveu o inventário. Aliás, vou voltar um pouquinho no primeiro ciclo. Mas assim, quem vai ser o líder deste ministério, então? Você vai ter que entrar em comum acordo aí. Né? Todo mundo está fazendo junto. É o mais sênior daquele negócio ali, e vai ser o líder. Quem vai ministrar? Daquele grupo aí, escolhe aí. Ministra um dia um, outro dia outro. Todo mundo novo mesmo, gente. É todo mundo aprendendo. É o primeiro ciclo. A partir do segundo, não. Mas no primeiro ciclo, todo mundo é novo. A partir do segundo ciclo, não. Aí você já tem uma liderança. Aí não é o cara que começou agora que ele já pode ministrar. Não, é só o cara que viveu. Porque ele não vai ter familiarização com aquilo que ele vai dizer. Então, ele pode... E aí, muito cuidado, que a gente acaba, às vezes, não mais, mas a gente acabava convidando pastores, até na nossa igreja mesmo, para ministrar no 30 semanas. Pastor que tem uma palavra que é uma bênção, pastores que são, cara, fora de série, mas não fizeram o ciclo, não entende o princípio de 30 semanas, ele vai fazer uma pregação. Ele vai fazer uma pregação. Mas ele não vai conseguir atingir lá embaixo, que precisa atingir. E é alguém que viveu, é alguém que está curado, é alguém que, durante a ministração, ele vai falar, olha, eu fui abusado sexualmente com tanto ano de idade, eu fui dependente disso, eu fazia aquilo, porque cada ponto ele vai gerar uma ilustração. Não é uma pregação, ele é um exemplo de vida. O cara que está aqui falando, ele tem que falar exemplo de vida. Vocês viram aqui nas ministrações que nós tivemos aqui, nas plenárias? Cada plenária, cada preletor falou de si. Ninguém falou só do outro. Todo mundo falou de si. A pastora Leila ontem, a mãezona. É o exemplo que ela ia na quadra. E o Espírito Santo é
tão doidão que quando eu lancei essas plenárias, eu falei assim, escolhe aí. Aí cada um, eu quero falar disso. E todo mundo tem um pouco de tudo. Não é verdade? E se você tem um pouco de tudo, eu também tenho um pouco de tudo. Então, acabou então o primeiro ciclo. O segundo ciclo ele é o semiaberto. Então, já com a equipe fechada e formada, você vai começar a convidar. E abre para a igreja. Olha, pessoal, nós temos um programa, já fizemos aí um ciclo, o primeiro ciclo já fizemos, fechado. Talvez você não ficou sabendo, mas nós fizemos esse ciclo. Agora, eu quero convidar você a participar. Procure fulano de tal, dê o seu nome, inscreva-se, tal, não sei o quê, não sei como é que você vai fazer. Quem participou do workshop de logística sabe como é que a gente tem que ter os controles. Então, se inscreva, procure e tal. Mas não precisa estar dando muita margem, não, porque se você tem 10 na equipe e se inscreve 500, como é que você vai fazer? Danou-se, você não tem equipe para todo mundo, nem força muito. Deu, Moacir, eu tenho 10, só veio mais 20. Amém, glória a Deus, faz mais um ciclo. Você já tem 30 agora. No terceiro ciclo, aí sim, você vai investir em ações de pré-lançamentos. Você vai investir em ações de pré-lançamentos. Eu recomendo que você adquira um livro que nós temos, dizendo que tem o título Quebre os mitos que te fazem sofrer. É o nosso paizão que escreveu, não é porque ele escreveu, mas esse livro, ele se transformou em livro, mas ele era uma série que antecedia o lançamento do Celebrando a Recuperação. A gente fazia a série e aí começava com o Celebrando a Recuperação. E ele virou um livro. Era uma série, agora virou um livro. Então eu recomendo que de repente você, no terceiro ciclo, você já comece com uma série. De 2, 3, né? Não pode ser uma mensagem só, que senão não é série, né? Mas 2, 3 ou até 4 mensagens que antecedem o lançamento do 30 Semanas, faça isso. Nestas mensagens, você vai colocar, não sei se você tem isso na sua igreja ou não, todas as nossas mensagens dominicais, e também até em algumas durante a semana, a gente tem testemunhos. O testemunho é uma ativação da fé naquele que está ouvindo. Porque aquele que está ouvindo o testemunho, ele se identifica e fala, se ele teve o problema dele resolvido, logo eu também terei. Ativa a fé. Então você pode pegar essas pessoas que passaram pelos ciclos anteriores, escreve um testemunho, e aí ele vai, enfim, fazer o testemunho, que é uma melhor propaganda que tem. Agora, quem é o que você vai convidar para testemunhar? Aquele que realmente ele teve vida transformada. Não pode ser aquele cara mais ou menos. Aquele cara que não se abriu, ele que não se aprofundou, ele fez porque o pastor pediu, ele fez porque alguém convidou, um codependente que não saiu da negação. Não adianta, porque as pessoas vão falar assim, bom, a foto 3x4 dele de 2 anos atrás e de agora é a mesma. Nem o cabelo cortou, está igualzinho. Então não adianta, você tem que levar vidas transformadas de fato. As pessoas têm que ver em você pessoas que mudaram. Amém? E aí eu quero perguntar aqui, quem vai fazer aniversário de agora para frente? Amém. Agora eu quero saber o próximo aniversariante. Hoje tem alguém fazendo aniversário? Qual que é o seu? Hoje? Ei, Espírito Santo, vem aqui, então você ganhou esse livro. Ó, Deus te abençoe, querido, parabéns. Amém? Aí, ó, já tem instrumentos de Deus. Moacir, o que eu faço entre um ciclo e outro? Eu vou dar uma recomendação que nós fazemos aqui de vez em quando. Ano passado nós não fizemos, esse ano nós vamos fazer. Que eu tenho um livro que chama Plano Daniel, escrito por Rick Warren. Ele traz dicas de vida saudável. Não só na alimentação, mas o cuidado com a saúde de maneira geral. E dá para você também desenvolver uma série. Aqui 40 dias, mas você pode desenvolver 4 semanas, 5 semanas, 7 semanas, já fizemos 7 semanas. Aqui tem material para fazer 7 semanas de Plano Daniel. Fala, 30 semanas, Plano Daniel, você vai cuidar da sua saúde. Aí você chama quem para ministrar isso aqui? Alguém que tenha um certo conhecimento teológico, né, que
que tem aí da sua igreja que saiba ministrar, e ele vai ministrar sobre o quê? O que está escrito aqui. Então você vai chamar quem? Talvez um professor de educação física, talvez alguém na área de nutrição, e ele vem e vai ministrar. Só que ele ministra a respeito da profissão dele, né, no plano Daniel. Agora, é óbvio, né, tem profissionais e profissionais. Tem cardiologista que fuma, eu já conheço. Você tem nutricionista bem acima da medida. Cuidado, quem você vai chamar também, né? Amém? O Espírito Santo te ajuda nesse processo. E aí eu quero saber o seguinte, não vale quem já ganhou. Você que vai fazer aniversário de casamento mais próximo da virada do ano. 27 de dezembro, quem mais? 21 de novembro, quem mais? 6 de janeiro, quem? Mais perto de 28 de dezembro, quem é? Não, 28 de dezembro é o mais perto. Está empatado, igual danou, só tem um livro só, quem se adianta governo é teu. Aqui nós temos esse princípio, quem se adianta governa. Amém? E eu quero então, vamos lá? Terceiro ciclo aberto, né? O que mais? Os obstáculos, como eu disse, a religiosidade pode ser o maior obstáculo. Próximo. Há em você um grande e relevante ministério. Eu quero pedir para a galera, aí, que eu pedi para separar um brindezinho aí. Na realidade não é brinde não, é ato profético que eu quero fazer para você. Tá? Antes, eles já estão trazendo lá, mas eu quero mostrar para você algo que eu ganhei quando eu assumi o ministério. A goiabinha que eu falei. Essa é a goiabinha. Moacir, isso é idolatria, você guarda a goiaba. Não. Só para eu lembrar que eu sou um goiabinha. Isso aqui é para olhar para ela e falar assim, meu, você não é nada. Não é nada. Quem faz sou eu, viu, seu cabeçudo? Então, quem vai fazer o ministério acontecer de fato é Deus. Sempre será o Espírito Santo de Deus. Não será você. Se você achar que seu conhecimento, capacidade, é algo que vai fazer diferença, perdeu. Perdeu. Não é assim no Rio de Janeiro? Perdeu. Não vai. Dependência de Deus a todo tempo. Oração, jejum, equipe junta, equipe de intercessão. Tem que ter. Quem vai fazer é Deus, não é você. Amém? Ó, você vai ganhar um material igual esse aqui. Pode distribuir. Você vai ganhar um material igual isso aqui. E pega um e passa a cesta, sabe como é que você vai fazer? Isso aí não é nada místico, é um ato profético que eu quero fazer com você. É algo que Deus colocou no meu coração para que você reflita, sobre tudo aquilo que você viu aqui, tudo aquilo que você conversou, pessoas que te encorajaram, outras que desencorajaram você, né? Porque dentro desse ambiente eu tenho certeza que nem todo mundo está animado, ou está? Aleluia! Às vezes, você deve ter conversado com alguém e falado assim, mas esse negócio vai dar muito trabalho. Deixa eu falar um negócio para você, vai dar. Vai dar. E não vai dar pouco, não. Aqui a gente tem uns BO aqui. Bíblia e oração. Tem. Então, você está recebendo esse material. Quero que você pegue o material que você recebeu aí, segure na mão, avalie ele. É um material que nós trouxemos para a sua avaliação. Aqui, ó, há em você um grande e relevante ministério. Esse material parece uma folha, não parece? Mas não é.
Esse material é uma semente. Pode mostrar. Uma semente desta árvore. Essa árvore se chama cássia. Não é a acácia, é cássia. Uma árvore brasileira. Eu quero dizer para você que dentro desta semente tem uma árvore. Dentro de você tem um ministério. Se você sair daqui compreendendo que as curas que Deus fez na sua vida te capacitam para levar cura às vidas das pessoas que você nem conhece, os céus já estão em festas. Você talvez não pareça ser um líder relevante, um líder que faz a diferença, alguém que desperte em todo mundo o desejo de ficar perto de você. Talvez. Do mesmo jeito que essa semente parece uma folha. Uma folha seca não representa nada. Mas uma semente viva representa uma árvore. Dentro de você tem um ministério. Dentro dessa semente tem uma árvore. Dentro dos problemas estão a solução. Tudo que eu falei, tudo que vocês ouviram aqui, tudo que vocês caminharam até aqui, os workshops que vocês participaram, tudo isso só fará sentido quando você começar a ver vidas transformadas. Para isso, você tem que ter as atitudes que Neemias teve. Chorar, lamentar, jejuar e abrir, então, um ministério, para que você seja uma árvore que dê abrigo, que dê segurança. Você não veio aqui por acaso. Tenho certeza que a maioria de vocês deve estar pensando assim: fulano tinha que estar aqui. Ele não está, mas você está. E Deus te chamou para esse tempo. Deus te chamou aqui para dizer para você que Ele te escolheu. Escolheu o dia que você nasceu, a família que você foi inserida. E Ele permitiu você viver todas as experiências que você viveu. Isso é uma decisão dEle. Mas isso te transformou em quem você é. Poderia falar tantas coisas. A gente poderia fazer um seminário de uma semana aqui. Nada disso valeria se você não entender que você foi chamado para pegar princípios daqui e levar no ambiente onde você vive. Como eu disse na abertura, e eu falei ontem, nós não estamos aqui para te dar alimento. Eu não quero que ninguém saia daqui saciado. Ninguém. Se você veio aqui e falou assim: nossa, agora sei tudo, está tudo errado. Está tudo errado. Você tem que sair daqui com um descontentamento santo tão grande dentro de você, um apetite tão grande de fazer. Isso sim gera transformação. Isso sim gera transformação. Quero que você feche seus olhos. Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor, porque não tem como nós descrevermos o que o Senhor é. Nós podemos dizer o que o Senhor faz, o que o Senhor já fez, o que a nossa limitação humana pode representar, mas, em essência, ser quem o Senhor é, nos torna ser quem nós somos, dependentes do Senhor.
Pai, aqui está uma representatividade da sua nação. Vários estados aqui representados, Deus. E nós cremos que cada um de nós foi chamado para um propósito específico. E talvez hoje seja o clique da lâmpada acendendo. Eu sei que alguns já estão numa caminhada, já estão testemunhando tanta transformação. Mas outros vão sair daqui com tanta energia, tanta motivação, que vão transformar a realidade só de entrar no ambiente. Deus, eu peço que o Senhor conduza cada um aqui a uma intimidade mais profunda contigo. Mais profunda, mais profunda, mais profunda, mais profunda. Cada um de nós buscando em primeiro lugar o teu reino, a tua face. Porque nós sabemos que as demais coisas o Senhor vai nos dar. Porque nós somos do céu, estamos aqui, mas vamos voltar para aí. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.